dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor me trouxe uma palavra, louvado seja Deus, esta noite, a qual me chamou bastante atenção. Louvado seja o nome do Senhor, sobre a vida deste profeta. Louvado seja o nome do Senhor, por nome Abacuque. Sabemos que o profeta Abacuque, ele está registrado entre o 8º profeta menor da Bíblia Sagrada. Dentre os 12 profetas menores, a qual o Senhor Deus constituiu, o profeta Abacuque está sendo colocado entre os profetas menores, o 8º profeta menor da Bíblia Sagrada. O nome Abacuque, que significa abraço ou aquele que abraça, porque o Senhor deu este nome ao profeta Abacuque, porque toda vez na nação de Israel que o Senhor levantava um representante dele na terra, louvado seja Deus, ele dava um nome, louvado seja o nome do Senhor, representando, aleluia, o momento em que a nação estava passando diante de Deus. Por exemplo, a simbologia, quando Deus levantou o profeta Oséias, louvado seja o nome do Senhor, para ilustrar, aleluia, o amor dele pelo o amor de Israel. Assim Deus fez também com o profeta Isaías, representando, aleluia, Deus é a salvação, o Deus é juiz. O Senhor levantou o profeta Abacuque, louvado seja Deus, porque Abacuque estava assim abraçando, aleluia, uma causa, louvado seja o nome do Senhor, em que ele não estava compreendendo, em que ele não estava entendendo o que estava se passando com a nação de Israel. Todos nós sabemos, amados, a história do povo de Israel. Todos nós sabemos que Israel, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, o hábito, sim, aleluia, de se distanciar do seu Criador. Todos nós sabemos que Judá tinha por costume um tempo adorar a Deus e outro tempo, aleluia, adorava a deuses estranhos. Assim estava aquela nação de Israel, a nação de Judá, louvado seja o nome do Senhor, passando por este momento difícil, por esse momento caótico. Louvado seja Deus. E Deus levantou ali o profeta Abacuque, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe Abacuque também era algum tipo de músico ou algum tipo de levita, louvado seja Deus, porque ele também gostava, aleluia, de cantar cânticos espiritual ao Senhor. O capítulo 3 está, aleluia, representando o profeta Abacuque em um cântico em forma de oração ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1
estando, aleluia, o povo de Judá cativo, louvado seja o nome do Senhor, entregue nas mãos dos seus inimigos. O profeta Abacuque estava, aleluia, mediante aquela nação. Mas uma coisa que o profeta Abacuque, ele estava observando, amado, o momento em que a nação estava desviada do Senhor. O povo estava, aleluia, cada vez mais se prostituindo. O povo estava cada vez mais caótico, cada vez mais perverso, cada vez mais cruel, dando as costas para Deus, não estava respeitando ao Senhor Deus. E diz a Bíblia que o profeta Abacuque, orando ao Senhor no capítulo 1, no versículo 2, ele disse: até quando, Senhor, clamarei? Até quando? E tu não me ouvirás? Porque diz a Bíblia, amados, que no capítulo 1, o Senhor Deus estava em silêncio e não havia, aleluia, ainda se manifestado ao profeta para responder às suas orações. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada que Abacuque não estava, aleluia, compreendendo. Abacuque, amados, não estava aceitando o porquê que Deus, aleluia, não havia, aleluia, punido o seu povo. O porquê que Deus, aleluia, não havia ainda dado o castigo à nação de Judá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus se revelou ao profeta e disse sim, aleluia, que iria enviar, aleluia, os caldeus, os babilônicos, para invadir a nação de Judá e castigar o povo de Israel. Outra coisa que o profeta Abacuque não estava entendendo e nem compreendendo, irmão Adeildes, como que Deus iria, aleluia, levantar uma nação mais perversa, uma nação, aleluia, mais pecaminosa, mais cruel, que era os caldeus, os babilônicos, para castigar, aleluia, o povo, aleluia, de Judá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma mensagem de reflexão para nós nesta noite. Muitas vezes a gente não entende os propósitos do Senhor. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 em diante, ele disse que os pensamentos do Senhor não são os pensamentos do homem, e nem os caminhos do homem são os caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. O profeta Abacuque, aleluia, na sua lógica humana, ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo. Louvado seja Deus. Mas em breve o Senhor iria explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo. A nação de Israel se foi pega de surpresa. Os caldeus entrou naquela terra e assolou e castigou. Muitos foram mortos à espada, muitos foram, aleluia, levando o cativo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o povo estava assim, aleluia, colhendo os que os teus atos pecaminosos tinham plantado. Não pense eu e você, aleluia, que plantamos aquilo, achamos que Deus esqueceu. Não, Deus tem um tempo reservado, aleluia, para trazer, aleluia, a sombra dos homens, aleluia, para ser manifesto. E diz a Bíblia Sagrada, amados, que o profeta, não entendendo aquela situação, no capítulo 2, e diz a Bíblia Sagrada que depois da oração em que ele fez no capítulo 1, ele disse: eis que agora, eis que eu, aleluia, subirei a torre de vigia e vigiarei, aleluia, para ver quando o Senhor há de me responder. Diz a Bíblia Sagrada que agora, no capítulo 2, o profeta Abacuque sobe para a sua torre de vigia e
aleluia, esperando a resposta de Deus. Quem sabe, meu amado, você tem orado a Deus. Quem sabe, minha amada, você tem buscado ao Senhor essa madrugada e ainda não obteve a resposta de Deus para o seu coração. Mas eu quero vos dizer, permaneça na torre de vigília, permaneça na torre de Abacuque, porque diz a Bíblia Sagrada que em breve o Senhor há de aparecer para você. Eu não sei se ele vai aparecer para você às madrugadas, eu não sei se ele vai aparecer para você de manhã ou à tarde, mas eu quero vos dizer, para o Senhor aparecer para você, é necessário você estar na torre de vigilância, assim como o profeta Abacuque esteve na torre de vigília, vigiando e esperando a resposta de Deus. Diz a Bíblia que agora o Senhor aparece ao profeta no capítulo 2, louvado seja Deus, e disse: olha, Abacuque, pega aí uma tábua, Abacuque, e escreve aleluia com letras bem grandes e bota aleluia para todos aqueles que passar, olhar por aquela placa e ver aleluia e qual foi a minha resposta para eles. Diz a Bíblia Sagrada, amados, que Deus se revelou ao profeta de uma forma tão especial que Abacuque não aguentou, aleluia, e Abacuque entendeu a visão do Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor disse a Abacuque: escreve, aleluia, porque a visão ainda é para o tempo determinado. E no final da mensagem o Senhor disse: o que tiver de vir virá e não tardará. Eu quero vos dizer uma coisa, minha amada ou minha amada, eu não sei o que você tem entregado nas mãos do Senhor, eu não sei qual foi a sua causa, eu não sei qual foi a sua petição, mas a resposta de Deus é: minha filha, eis que eu tenho um tempo determinado, eis que eu tenho um tempo guardado, aleluia, escreve a visão,